Bom dia. A gente vai guardar só um pouquinho e a gente vai começar nosso momento de oração aqui. A gente vai falar um pouco sobre consciência do que é ser cristão, consciência do que é ter a Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Meu nome é Levi Carvalho, a gente está aqui no nosso momento de oração da Ibraves, nosso despertar de oração, não? Então vamos aguardar só mais uns minutinhos e a gente vai começar. E nosso texto base vai estar em João 8:32. Então bora lá? Primeiro, bom dia para você. Como eu disse ainda agora, meu nome é Levi Carvalho. A gente está iniciando esse momento. Nosso texto base está lá em... Bom dia, Maria, tudo bem? Nosso texto base hoje está em João 8:32. Para quem não me conhece, aí que sou novo aqui no canal, ajudando. Meu nome é Levi. A gente está participando junto agora no momento de oração com a Ibraves aqui. E em João 8:32 diz assim: E conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. A gente tem ouvido bastante isso ultimamente, a gente ouve isso em palestras, a gente ouve esse versículo em momentos motivacionais, em momentos de autoajuda, em momentos onde as empresas estão se pronunciando, querendo que você conheça um pouco mais das tecnologias e conhecendo um pouco mais do ambiente que te envolve ali dentro da empresa. Então, isso é uma verdade tanto na Bíblia quanto em qualquer lugar do mundo. Quando você conhece a verdade, ela te liberta porque ela aumenta a tua capacidade de ver o mundo, ela te dá uma consciência maior e você acaba se ajustando ao que é necessário para você conseguir desempenhar melhor o seu papel, desempenhar melhor o que você tem que fazer. Bom dia, Dani, bom dia. Então, quando a gente vê esse versículo, e conhecerão a verdade, a gente tem que entender duas coisas. Quando a gente fala da Bíblia, quando a gente fala dessa parte cristã, dessa parte de viver o Evangelho, quando a gente lê e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará, ela está falando da palavra de Deus, né? Então, para que a gente viva o melhor de Deus para nossas vidas, a gente precisa conhecer a verdade. A verdade, Jesus mesmo se apresentou, né? Então, eu sou a verdade, eu sou também o caminho e eu sou a vida. Então, quando a gente faz essa mescla, se a gente prestar atenção nessas minúcias, a gente vai entender que a verdade é Cristo e a gente tem que conhecer a Ele. Então, conhecerão a Cristo e Cristo vos libertará. Só que todas as coisas, quando a gente vai ser libertado de algo, a gente tem que saber primeiro por que a gente está sendo libertado e do que, né? Afinal, a gente está sendo libertado do que? A gente entra nesse mundo cristão, a gente entra nessa vida cristã e a gente vê, não, a verdade vos libertará, mas tu está te libertando do que? Afinal, o que de acho foi que aconteceu que eu tô preso e nem tô sabendo do que eu tô preso, né? Ou seja, as consciências, que é o que a gente vai estar falando aqui. A consciência, de acordo com a Bíblia, é aquilo que nos ajuda a distinguir entre o certo e o errado. Todas as pessoas têm uma consciência, mas essa consciência pode ser distorcida pelo pecado, que é o que nos escraviza. Então, o que aconteceu? No início de tudo, quando Deus formou o mundo, Deus deu uma ordem a Adão logo depois que foi inserido no mundo e disse: não coma da árvore do bem e do mal. E graças a Deus que Deus é tão bom que foi a árvore do bem e do mal. Se fosse só do mal, a gente já estava lascado desde o começo, né? Então, houve a árvore do bem e do mal e Deus falou para Adão e para Eva não pecarem, não comerem naquela fruta, e eles comeram. A partir do momento que eles comeram, a gente iniciou no mundo uma vida de pecado e o pecado acabou dominando a raça humana. E o príncipe do mundo se tornou Satanás porque como o ser humano foi desobediente. Então, nós vivemos hoje
todos os que não aceitaram a Jesus, dentro de uma escravidão. Essa escravidão toda pessoa que não aceita Jesus, ela é escrava do pecado e ela está dominada por Satanás. A Bíblia deixa isso bem claro. Então a gente tem que ter consciência do que a palavra diz sobre nossas vidas para que a gente possa se libertar desse domínio, o domínio do pecado. Por isso que Paulo também fala na palavra, renovai a vossa mente com a palavra de Deus, que é justamente para a gente começar a saber e entender o que Deus deixou para mim, deixou para você, e a gente comece a viver o que de melhor Deus tem para nossas vidas, porque na Bíblia também diz que tudo que tinha que ser feito por nossas vidas, Jesus fez no Calvário. Então, quando ele morreu ali naquela cruz, quando ele deixou ele deixou tudo que ele tinha que fazer, tudo que ele preparou, tudo que ele queria viver, que ele veio plantar de Deus aqui nas nossas vidas, tudo que ele fez ali, quando ele consumou aquilo, ele simplesmente nos deixou com todas as bênçãos espirituais, nas regiões espirituais disponíveis para a gente. Ele nos deixou vida em abundância, ele fala. Ele nos deixou saúde, ele nos deixou cura, nos deixou prosperidade, libertação, salvação, que é uma das coisas que normalmente a gente ouve mais quando a gente aceita Jesus, você está salvo. Porque é um dos frutos que ocorreram porque Jesus morreu naquela cruz. E a gente começa assim, então. João 8,32, a gente vai repetir nosso texto base. E conhecerão a verdade vos libertará. Então a primeira coisa que a gente é livre dessa libertação é do pecado. Em 2 Pedro 2,19 diz assim, porquanto, na parte B do versículo, porquanto toda pessoa se torna servo daquele por quem é vencido. A palavra melhor traduzida na Bíblia é escravo mesmo. Então, toda pessoa se torna escravo daquilo por quem é vencido. Então, quando nós fomos vencidos ali e erramos ali no Éden, com Adão e Eva ali, que é simplesmente os precursores da raça humana, quando eles foram vencidos, eles se tornaram servos do pecado. Então, se a gente entender essa palavra servos, essa palavra escravos, a gente vai entender que a raça humana, ela não tem, enquanto ela não aceita Jesus, ela não tem liberdade para fazer o que ela quer. Ela faz o que o seu dono manda, que é o pecado. Ela faz o que o seu dono requer dela. Então, quando a gente vê essas coisas acontecendo no mundo, essa destruição toda, esse pecado para tudo que é lado, a gente tem que entender, o ser humano, ele é escravo do pecado. Então, a gente está vendo essas guerras, destruições, coisas de pedofilia, tudo. Por quê? É porque é resultado do pecado. O ser humano está sendo vencido, o ser humano precisa de libertação. É por isso que Jesus veio. Se o ser humano fosse bom, não precisaria de Jesus Cristo, não precisaria desse enredo todo que foi feito através da Bíblia, que a gente vê passo a passo para que o ser humano fosse salvo. Afinal, ele já era bom, para que precisaria, né? E a segunda coisa que a gente tem que ter consciência, a primeira somos escravos. A não ser que nós aceitemos Jesus, nós somos escravos. A segunda coisa é que, normalmente, as pessoas tendem a errar um pouco. Deus é bom. Deus é bom o tempo todo Deus é bom. A gente lê em Gênesis 1, eu vou parafrasear, eu não vou falar, bom dia Paulo, tudo bem? Eu vou cortar uns versículos para que a gente não tenha que ler Gênesis 1 todo, mas diz assim, começando Gênesis 1, versículo 4. E Deus viu que a luz era boa e separou a luz da escuridão. No versículo 10 continua. Deus chamou a parte seca de terra e as águas de mares, e Deus viu que isso era bom. A terra produziu vegetação, toda espécie de plantas com sementes e árvores que dão frutos com sementes. As sementes produziram plantas e árvores, cada uma conforme a sua espécie, e Deus viu que isso era bom. Para governar o dia e a noite, para separar a luz da escuridão, e Deus viu que isso era bom. Assim Deus criou os grandes animais marinhos e todos os seres vivos que se movem em grande número pelas águas, bem como uma grande variedade de aves, cada um conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Deus criou grande variedade de animais selvagens, animais domésticos e animais que rastejam pelo chão, cada um conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Deus olhou para tudo que havia feito e viu que era muito bom.
A noite passou e veio a manhã, encerrando o sexto dia. Se a gente reparar, tudo que Deus fez em Gênesis, tudo da parte da criação, é bom. Então, a gente vai ver isso daqui a pouquinho também, quando Jesus vai falar, Deus só faz coisas boas. Deus tem outro versículo em Romanos que diz que também que Deus não pode compactuar com o mal. Então, tudo nele é bom. Tudo nele é bom, ele não pode assim, fazer maldades. Então, as coisas que acontecem nas nossas vidas, na minha e na vida de vocês, tudo que a gente vê de coisas mais é porque nós somos a terra está sobre o fruto do pecado. Então, tudo que tem visto aqui, vocês veem de guerras, problemas, é porque o príncipe desse mundo é Satanás. Então, por isso nós precisamos de libertação, porque Deus quer fazer o que é bom para nossas vidas, mas enquanto nós estamos nessa terra, Jesus mesmo disse, e vocês terão aflições. Porque nós estamos nessa terra, mas é por isso que a gente aceita Jesus, para que a gente continue logo depois dessa vida, e a gente tenha coisas boas aqui na terra, que a gente possa usufruir, tendo consciência do que Deus tem para nossas vidas, mas nós possamos também dar continuidade a essa vida e a gente possa viver com Ele eternamente. A gente tem que lembrar também que essa consciência, a gente tem que ter uma outra consciência também do que é a morte. A morte é nada mais do que separação desse corpo aqui. Então esse corpo, a gente vai ser separado, mas a gente vai continuar eternamente. O ser humano foi criado para viver eternamente. Aí a única decisão que ele tem que tomar é se eu vou viver eternamente com Deus ou se eu vou viver eternamente com o diabo. Se você aceita Jesus, coloca ele como teu Senhor, ou seja, tu passa a ser escravo de Deus, você vai viver com Deus eternamente. Se não, a Bíblia já te condena e diz que você vai para o inferno. É simplesmente assim. Não tem muito meio termo. Na verdade, não tem muito, não tem meio termo. Ou você vai ter uma vida eterna com Deus, ou vai sofrer as consequências de não ter escolhido Deus e vai para o inferno. Em Marcos 10:17 diz assim: quando Jesus saía para Jerusalém, um homem veio correndo em sua direção. Ajoelhou-se diante dele e perguntou: bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: por que me chama de bom? Apenas Deus é verdadeiramente bom. Estou colocando aquilo que a gente estava falando. Deus é que é bom. Lucas 18:18, corroborando com o que a gente está falando aqui. Certa vez um homem de alta posição perguntou a Jesus: bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Por que você me chama de bom? Perguntou Jesus. Apenas Deus é verdadeiramente bom. Então a gente tem que entender que Deus é bom. O que ele veio fazer aqui é uma obra boa. A gente percebe no Velho Testamento, até onde Jesus chega, que as pessoas foram perdendo a consciência de quem era Deus, das coisas que Deus fazia. Então, quando Jesus veio, ele veio mostrar, ele fala: eu vim mostrar as obras do meu Pai. E o que ele fez, basicamente, era só isso. Ele faz o que é bom. Ele veio curar, ele curou todos. Ele veio libertar. Todas as pessoas que foram na frente de Jesus, pediram libertação, foram libertas. Todas as pessoas que foram na frente de Jesus, pediram cura, Jesus curou. Todas as pessoas que precisavam que Jesus fizesse bem, ele fez, porque Deus é bom e ele mostrava todas as obras que o Pai dele fazia. Uma outra coisa que a gente tem que ter consciência: existe uma guerra na nossa mente. Há uma batalha para ocupar espaço na minha mente e na tua mente. Ou tomamos consciência, despertamos e tomamos as rédeas, ou seremos sempre meros escravos e nos manteremos sempre dominados. Eu li isso agora para vocês em 2 Pedro 2,19. Eu vou ler de novo aqui para a gente tomar consciência, para que essa palavra entre e a gente queira realmente ser livres. Portanto, toda pessoa se torna servo daquele por quem é vencido. Então a gente tem que ter consciência disso. E a última coisa que a gente tem que ter consciência, para a gente finalizar aqui, é tendo você consciência ou não, nossa vida é feita de colheita. Então, se a gente tem consciência disso ou não, a nossa vida é feita de colheita. É melhor que a gente tenha consciência para que a gente possa plantar coisas boas, para que a gente possa plantar coisas que edifiquem a nossa vida, coisas que vão dar frutos para nossas vidas, frutos para nossas famílias, fruto para o nosso lar, fruto para o nosso ambiente, né, onde a gente está, no ambiente de trabalho. Para que esses frutos venham, a gente tem que entender que tudo que existe na terra, tudo que nós fazemos é colheita. Se a gente faz uma coisa boa, a gente colhe coisas boas. Se a gente não faz, a gente vai colher, mesma forma, uma coisa que não vai ser muito agradável.
Porque até o não fazer também vai dar uma colheita. Porque no final das contas você está escolhendo não fazer algo. Você está escolhendo não realizar algo, né? E o ser humano foi feito para fazer coisas, realizar coisas. Então a gente tem que se perguntar, quem é que controla a tua vida? Isso tem que estar na tua consciência. Quem é que controla a tua vida? Quem está no controle da tua vida neste exato momento? Quem é que está no controle? É Deus? Ou é Satanás que tem vivido desde o começo de toda a humanidade, destruindo tudo, e você acha que você está no controle? Você acha que está no controle das tuas emoções? Você acha que está no controle da tua vida? Você acha que está no controle de tudo, mas no final das contas quem está te controlando é o pecado, é Satanás. Você tem que ter essa consciência porque você tem que procurar essa libertação na palavra. A gente não tem como dizer tudo que você tem agora nesses 10 minutinhos. Mas se Deus está no controle da tua vida, como a Dani disse aqui, assim como eu tenho tentado colocar Deus, a gente tem que fazer o que Paulo disse, renovar nossas mentes, para que cada dia mais a gente tome posse do que Deus tem para nossas vidas, do que Jesus conquistou naquela cruz, para que a gente viva o melhor de Deus nessa terra. Amém? Então, só para a gente ir finalizando já aqui, se você não está no controle da tua vida, alguém está. E a gente quer realmente, assim como a Dani falou aqui, a gente tem que colocar, e a gente quer colocar Deus, né? No controle da nossa vida. Porque, querendo ou não, a gente sabe que esse é o melhor para nós. E a gente, olha isso. A cada dia que passamos sem conhecermos e estudarmos a palavra, é mais um dia que somos roubados pelo inimigo, das verdades que nos dão poder e nos fazem livres. Essas verdades foram deixadas por Deus, através de Jesus, para seu povo, para que seu povo não pereça. Essa é basicamente a mensagem do Evangelho, né? Jesus veio para nos libertar e nos dar vida para que nenhum homem pereça. Ele disse isso em João 3,16, né? Porque Deus veio ao mundo para que para que nenhuma alma pereça, para que tenhamos vida. E tem uma frase que não é da Bíblia, não é de um pastor, mas eu gosto dessa frase, é de Dennis Waitley, e ele diz assim: não é o que você é que te limita, e sim o que você pensa que não é que te limita. Ou seja, se você não sabe, se você não tem consciência do que Deus tem para mim, do que Deus tem para você, é impossível a gente viver o que Deus tem para nossas vidas. Se a palavra de Deus, você de repente ouviu a palavra de Deus e ela não gerou fé em você, é impossível que você viva, porque você não sabe o que Deus tem preparado para ti. Então, se você de repente não está vivendo prosperidade, será que você sabe o que Deus realmente falou sobre prosperidade para a tua vida? Se você não está vivendo cura, de repente você está vivendo alguma enfermidade na tua casa, será que você sabe o que realmente Deus preparou para você a respeito de cura? Então a gente tem que ter consciência das coisas que Deus nos fez para que a gente viva o melhor de Deus nessa terra. Amém? Então essa é a palavra de hoje. Espero que você tenha entendido o que Deus preparou para nós nessa manhã. Espero que tenha entendido essa mensagem, para que nós tenhamos realmente, que a gente está falando aqui sobre consciência, que a gente tenha a consciência de ter e buscar o melhor de Deus para nossas vidas. Amém? A gente vai fazer uma oração, a gente vai falar agora um pouco com Deus. Feche seus olhos aí junto comigo e a gente vai agora estar orando. E aí, Brunão, fecha teus olhos aí, a gente vai orar um pouco aqui. Brunão. Senhor Deus e Pai, te agradecemos por esse momento aqui onde falamos um pouco da Tua Palavra, ouvimos, e a Tua Palavra é legal porque ela é uma faca de dois gumes. Então, ao mesmo tempo que nós estamos falando aqui, transmitindo a Tua Palavra, ela vem nos exortar também para que nós possamos absorver mais de Ti, para que nós possamos ter consciência mais da Tua Palavra, mais do que Tu queres para nossas vidas, mais dos sonhos e projetos que Tu tens para nossas vidas. Porque a Tua Palavra diz também que antes de tudo ser criado, Tu já nos conhecia, Tu já sabia quantos fios de cabelos nós teríamos nos nossos cabelos, na nossa cabeça, no caso. E isso é lindo porque Tu tem um sonho, Tu tem um projeto para cada um de nós. Basta a gente saber o que Tu planejou, o que Tu sonhou, e nós possamos então nos alinhar, Senhor, com a Tua Palavra,
nos alinhar com teus projetos e sonhos para nós e nós possamos assim viver, Senhor, o que tu queres, possamos desfrutar então também do melhor que tu tens para nossas vidas. A tua palavra diz, a gente leu isso ainda agora e comentou sobre isso. Tu já disponibilizou nas regiões celestiais todas as bênçãos celestiais que nós podemos, Pai, podemos agarrar e podemos tomar posse. Então, que possamos realmente nos apossar do que a Tua Palavra diz sobre nós, do que a Tua Palavra fala que nós temos direito. Nós possamos também nos revoltar contra qualquer coisa que Satanás tenta colocar sobre nossas vidas, que é ilegal, e possamos viver então o melhor que Tu tens planejado, e possamos também transmitir esse melhor para outras vidas, porque nós nascemos para ser luz, como o Bruno disse ontem na palavra dele, nascemos para ser sal. E se nós somos sal, nós somos luz, a nossa obrigação é transmitir isso para pessoas próximas de nós, porque nós precisamos salgar um pouquinho desse mundo. Nós precisamos ser luz para iluminar, mesmo que não vamos iluminar o mundo todo, mas as pessoas à nossa volta a gente tem que iluminar, porque nós somos luz. E essas pessoas têm que ver a Tua palavra através de nossas vidas. Como Billy Graham dizia, nós somos a Bíblia que muitas pessoas têm para ler. Às vezes muitas pessoas não vão abrir aquela palavra ali, não vão ter a oportunidade de abrir a Bíblia, mas elas vão ver através de nossas vidas que existe um Deus e que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais pela vida delas, assim como tem feito na nossa vida. E se tu ainda não tem feito na nossa vida, que aprendamos a ter consciência, aprendamos a conhecer na Tua palavra o que é melhor que Tu tens para nossas vidas, para que vivamos isso e essas pessoas também possam ver através de nossas vidas o exemplo de quem é um cristão. Amém? Amém. Bom dia para todos, uma bela quinta-feira e que possamos realmente viver o melhor de Deus para nossas vidas. Amém? E vamos nessa então. Excelente dia e até a próxima.